de Deus para o seu coração, em nome do Senhor Jesus. Eu sou o ministro apostólico Sérgio Lopes, nós somos da Igreja Comunhão Plena, somos uma igreja apostólica, uma igreja profética, uma igreja evangelística, uma igreja pastoral e uma igreja de ensinamento da palavra de Deus, amém? Estamos aqui ao vivo nos estúdios da NET, canal 198, a todo o Brasil, para a glória do Senhor Jesus. E esta programação também está saindo no YouTube, através do www.igrejacomunhãoplena.com.br. Você pode acessar ou compartilhar com amigos acerca desta programação. Estamos aqui nos estúdios com homens de Deus, né? E eu gostaria de focalizar agora esses homens de Deus que estão aqui comigo hoje, em nome do Senhor Jesus, para participarmos junto dessa programação. Você tem assistido o nosso programa, viu o quanto Deus tem usado essas mulheres poderosamente através do Espírito Santo. Está aqui comigo à minha esquerda, primeiramente, o apóstolo Carlos Loyola, é meu amigo, é um profeta, um homem de Deus. Deus tem usado ele poderosamente para a glória do Senhor Jesus. Deus tem confiado a ele um ministério profético e ele vai estar participando aqui conosco. Boa tarde, pastor apóstolo Carlos Loyola, em nome do Senhor Jesus. Está aqui conosco agora o pastor Marcelo Araújo. Você já conhece o pastor Marcelo, ele é um dos pastores da Igreja Comunhão Plena, ele é superintendente da sede apostólica da Igreja Comunhão Plena, está junto comigo, com a bispa, na nossa sede, no Hotel Trip Meliá, na rua Manuel Guedes, número 320, Itaim Bibi. Você está convidado para estar conosco. Boa tarde, pastor Marcelo Araújo, boa tarde. Muito boa tarde, apóstolo Sérgio Lopes, boa tarde, você amigo e amiga telespectador e telespectadora. Com certeza uma tarde de grandes vitórias, em nome de Jesus, apóstolo. Em nome de Jesus. Você já percebeu que ele pegou no microfone e já destrincha. Ele é um homem tremendamente usado pelo Espírito Santo na área de comunicação, amém? E eu quero também apresentar para vocês o pastor Rafael. O pastor Rafael está conosco, ele juntamente com a sua esposa, a pastora Sabrina, são pastores da Igreja Comunhão Plena, responsáveis pela nossa Igreja Comunhão Plena no Morumbi. Boa tarde, pastor Rafael. Paz, pastor apóstolo Sérgio Lopes, telespectador, boa Amém. tarde, e que a paz esteja com todos vocês aí. Amém. Pastor Rafael está aqui conosco, ele é um profeta de Deus. Também a gente vai estar junto nesse bate-bola aqui, vamos estar conversando sobre alguns assuntos que o Espírito Santo está colocando no meu coração. Daqui a pouco você vai já ouvir e vai ver esta programação, e eu tenho certeza que Deus vai abençoar você poderosamente para a glória do Senhor Jesus. Também está conosco aqui também, nos estúdios aqui, eu ia falar até uma outra emissora, nos estúdios da NET, em nome do Senhor Jesus. Posso, amém? Posso ouvir um aleluia? Aleluia. Pastor Jorge Guaicuru, que é pastor da Igreja Comunhão Plena do Tatuapé. Ele é superintendente, amém, da nossa Igreja Comunhão Plena do Tatuapé, juntamente com a sua esposa, pastora Márcia Guaicuru. Boa tarde, pastor Jorge Guaicuru. Boa tarde, apóstolo, boa tarde, telespectador. É um prazer estar de volta aqui com vocês, e saiba que o Espírito Santo do Senhor vai estar com você aí na sua casa. Você viu no programa de Mulheres em Comunhão a pastora Vilma recebendo do Senhor Jesus pela filha. Você pode receber também aí na sua casa, para você e para todo o seu familiar, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É verdade, um testemunho tremendo. Da pastora Vilma, né? Ela testemunhou. E quando ela estava testemunhando e ouvindo esse testemunho, eu falei para o pastor Jorge, há muitos anos essa pastora está na nossa igreja, no nosso ministério, no Tatuapé. Eu sei que ela é uma pastora usada pelo Espírito Santo, intercessora. E eu falei, Jorge, que vontade de bater em você, Jorge. O seu livramento é que eu te amo e eu sou crente, em nome de Jesus. Mas me deu vontade de bater nesse pastor, porque ele não fala nada. Eu só vim saber depois de 11 anos. Eu nunca soube desse testemunho, pastores. Mas eu nunca soube desse testemunho.
uma pastora no nosso ministério. Não, eu vou espalhar para o mundo agora. Amém. Já foi. Uma pastora do nosso ministério que há 11 anos tem um testemunho tremendo. E eu nunca soube disso. Eu vim saber hoje no programa que foi gravado com a bispa e com a pastora Vilma, que ela testemunhou. Posso ouvir um amém? Amém. E ainda deu testemunho porque a bispa, né, falou, você tem um testemunho para dar. Por isso que eu falo para vocês, pastores, nós precisamos... Pecamos. Eu dou o meu braço a torcer que nós pecamos. Precisamos testemunhar. Amém. Jesus, Jesus disse, é o mandamento de Jesus, sede minhas testemunhas. Amém. O que é isso? Eu preciso testemunhar do que Jesus fez, do que Jesus está fazendo em minha vida. Porque este é o mandamento do Senhor Jesus. E quando eu obedeço, e quando eu me torno uma testemunha, e eu começo a testemunhar do que Jesus fez e do que Ele está fazendo em minha vida, Jesus confia a mim graça, Jesus confia a mim as suas promessas, Jesus confia a mim a autoridade de Deus para que eu possa testemunhar, para que eu possa proclamar o evangelho do Senhor Jesus. Posso falar amém? Amém. Por isso, pastores, e vocês têm que me aguentar, porque desde quando vocês me conhecem, eu dou testemunho da cura de câncer da minha mãe. Toda vez que eu dou esse testemunho, que eles devem estar cansados de ouvir esse testemunho, eles já sabem de cor e salteado as partes dos testemunhos, né? Mas toda vez que eu testemunho, o que acontece? Minha mãe aumenta os anos dela de vida. Aleluia. Posso ouvir uma aleluia? Amém. Posso ouvir um glória a Deus? Por quê? Porque o mandamento, o Senhor Jesus mandou. Sede minhas testemunhas. E eu quero quebrar isso hoje. Em nome do Senhor Jesus. A partir de agora, nós vamos aprender a testemunharmos. Amém. Nós temos que testemunhar. Por que eu estou falando isso? Eu quero, por favor, eu preciso que você testemunhe como está chegando a você este programa, o que você está recebendo, o que Deus está fazendo, o que você está sentindo, você que foi curado, você que foi curada, no nome do Senhor Jesus, para a glória do Senhor Jesus, manda através do WhatsApp, né, grava, né, o seu testemunho, manda um vídeo para nós, isso, seja ousado, ousada, né? Tem tantos vídeos terríveis, de testemunhos, de coisas terríveis, que as pessoas endemoniadas colocam no Face. Ora, imagine o seu testemunho do que Jesus está fazendo na sua vida. Aleluia. Imagine o seu testemunho do que o Senhor tem feito na sua vida. Nós precisamos testemunhar. Os pastores dizem amém? Amém. Meu amém. Amém. E apóstolo, até completando o que o senhor está falando agora, o senhor falou uma coisa que nós estamos falando aqui já. Mande pelo WhatsApp. Você pode filmar, mas pastor Marcelo, apóstolo, tem mais. Eu não sei filmar. Nós não queremos ver a qualidade daquilo que você está filmando. Nós queremos ver o poder daquilo que você está testemunhando. Aleluia. É diferente. Então você vai filmar aquilo que Deus está fazendo. Você pode mandar para nós uma filmagem sua pessoal ou de alguém. E aí, se prepare, porque o seu testemunho irá para o mundo inteiro. E, apóstolo, vai ser algo lindo para a glória do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Esse é um programa descontraído. Nós somos Igreja Comunhão Plena. Temos a alegria da salvação. E eu confesso a vocês, irmãos, Deus inventou uma igreja para mim. Eu não sei se eu daria certo em outra igreja, amém? A tal ponto de poder falar com o pastor Jorge, eu tenho vontade de bater em você, e ele ainda dá risada. Amém, apóstolo? Isso só acontece na comunhão plena. É verdade. Jorge, Deus preparou uma igreja para você também. Também. Em nome de Jesus, posso amém? Mas Jorge, glória a Deus, aleluia. Louvo a Deus pela vida do pastor Jorge. Ele também me aguenta, viu? Em nome de Jesus. Ele é um servo do Senhor. Eu amo ele. Amém. Cristo Jesus é um homem de Deus. E Deus tem usado ele poderosamente para a glória do Senhor Jesus na nossa igreja, Comunhão Plena Tatuapé. Está aqui conosco também pastor Alexandre. Pastor Alexandre é esposo
da pastora Cris Trovão. Eu estou chamando ele de pastor relâmpago. É o casal fogo puro. Posso, amém? Pastor Alexandre, brincadeiras à parte. Boa tarde, pastor Alexandre, homem de Deus, amém? Boa tarde, apóstolo. Boa tarde, telespectadores também. Amém. E até pegando o gancho que o apóstolo estava falando sobre testemunho, né? No primeiro bloco das mulheres em comunhão, me chamaram para orar para uma pessoa ali no telefone, e ela estava na cama, e ela falou que as varizes dela estavam inchadas, ela não conseguia nem levantar da cama. E aí eu comecei a orar pelo poder do Espírito Santo, como o apóstolo fala, procura a tua dor aí. E aí ela levantou e começou a pular ali no quarto dela e falou que foi curada instantaneamente. Amém. Por quê? Porque a nossa igreja, a Igreja Comunhão Plena, é uma igreja apostólica e uma igreja profética. E há sinais, prodígios e maravilha. Amém? Nós temos muitos testemunhos para contar. E eu creio que nós vamos começar a contar os testemunhos por aí. Amém, apóstolo? Amém, pastor Alexandre, mil amém. Esta é a nossa fé, nós cremos desta forma em nome do Senhor Jesus, amém? E quero também cumprimentar um pastor que é novo na turma hoje aqui, amém? Ele não é um estranho no ninho, porque Deus chamou ele para a comunhão plena. Aliás, para quem não conhece ele, e o código Morse entre nós aqui, nós sabemos que ele só daria certo na igreja comunhão plena, porque esse pastor acho que não daria certo em nenhuma igreja, possivelmente. Algumas delas, então, ele nem entraria, mas na comunhão plena, ele é um pastor, ele é cheio do Espírito Santo, Deus usa ele poderosamente através do Espírito Santo, porém, ele tem uma característica, ele é alegre, ele é feliz, né? Deus usa ele é um profissional liberal, trabalha na vida secular, depois se ele quiser ele compartilha mais tarde, mas Deus usa ele no meios de comunicação, ele ministra para artistas, para cantores, né? Porque através do trabalho dele, ele faz eventos seculares. Nos eventos seculares, ele tem a oportunidade de ministrar sobre as vidas, né? E quando as pessoas descobrem que ele é um pastor, ficam assim chocadas. Mas você é um pastor? Ele falou, não, eu sou um pastor. Porém, ele é um pastor cheio do Espírito Santo para a glória do Senhor Jesus. Isto é a igreja comunhão plena. Somos uma igreja feliz, uma igreja alegre, não somos religiosos, não somos fanáticos, mas não abrimos mão de sermos homens e mulheres cheios do Espírito Santo para glorificar o Senhor Jesus. Pastor Wagner, amém? Meu brother, meu amigo, Vagnão. E aí, Vagnão? Posso ouvir um amém? Ó, nós aqui, Vagnão. Paz, apóstolo, a paz, pastores. Quero glorificar a Deus e exaltar o nome do Senhor por estar aqui. Estava preparando mesmo para vir aqui. É da hora estar aqui, muito bom mesmo. E eu quero dar boa tarde para você que está nos assistindo, para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro. E eu creio que coisas maravilhosas vão acontecer hoje aqui para a glória do Senhor Jesus. Amém? Muita coisa vai acontecer aqui. Ele está um pouquinho tímido ainda, ele está, mas quem conhece ele sabe, ele é uma figuraça, amém? Mas glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Toda vez que o pastor Wagner, quando ele vai pregar, ele é um pregador temático, né? E também teatral, então ele usa algumas cenas, a cenografia, né? Então ele se veste, né? Então, por exemplo, eu soube agora que ele foi ministrar na igreja e foi ministrar sobre um tema dos beduínos, e ele se vestiu como beduíno e foi ministrar na igreja como beduíno, né? E, então, este é o pastor Wagner, em nome de Jesus. E Deus tem usado ele poderosamente para ganhar muitos artistas, empresários, para o Senhor Jesus e proclamar o evangelho do reino do Senhor Jesus. Posso, amém? Eu fiz a apresentação dos pastores, nós estamos aqui nos estúdios da NET para compartilhar com você, e eu quero compartilhar com você um texto da palavra de Deus, e quero agora chamar os pastores para a gente participar, porque tem pessoas que vão estar ligando para nós, pastores, e elas querem provar esse milagre, este mover do Espírito Santo. Como é que é esse mover? Nós atendemos aqui as pessoas ao vivo e elas recebem curas, elas recebem libertações, né? O pastor Alexandre foi atender um telefone aqui, a pessoa estava na cama
tinha varizes, sentindo dor, a dor saiu, ela levantou da cama e começou a andar. As pernas desincharam instantaneamente. Como é que é isto? Como é que Deus se move assim? É só o apóstolo que tem esse mover? Não, todos se movem profeticamente. Você viu as mulheres aqui, não somente a bispa Vera, mas a pastora Trevelin, pastora Márcia, qualquer pastora que você desse o microfone já destrinchava, já ministrava profeticamente. Como é que é isso? Por que acontece isso na comunhão plena? Por que tem esse acúmulo deste mover? Por que tem esse acúmulo de dons espirituais, dons ministeriais? Essa igreja é diferente das outras? Ela é melhor? Ela é maior? Não. É questão de fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas se você tiver fé, você agrada a Deus. Mas como é que eu vou agradar a Deus com a minha fé? Crendo em tudo que está escrito na palavra de Deus. Nós cremos que os dons espirituais e ministeriais não cessaram. Nós não somos como é que chama isso? Sensacionalista, não é sensacionalista mesmo, é isso? Né? Aqueles que acreditam que os dons espirituais e ministeriais cessaram. Nós não somos dessa classe. Não. Eu creio que os dons espirituais e ministeriais continuam, porque não pararam no ministério dos 12 apóstolos. Paulo veio bem depois dos apóstolos, do apóstolo Pedro, e ele manifestou os dons espirituais. E depois de Paulo, nós vemos muitos manifestarem os dons espirituais. Posso ir no amém? Então, a pergunta é, baseado no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos 10 e 11. Jesus fez uma declaração. A Bíblia diz que Jesus, ele andou em todo Israel e não encontrou ninguém que tivesse um tipo de fé como o homem do centurião de Cafarnaum. Por quê? Porque a fé dele, ela chamou a atenção de Jesus. No capítulo 8 de Mateus, no versículo 10, a Bíblia diz que Jesus ficou maravilhado. Ou seja, o maravilhoso Jesus ficou maravilhado com a fé de um homem. Aleluia. Será que o maravilhoso Jesus, ele pode ficar maravilhado com a sua fé hoje? Em nome do Senhor Jesus? Amém? E o versículo 11 do capítulo 8 de Mateus também declara para nós, e Jesus profetiza. Olha a declaração que Jesus declara. Ele diz assim, muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa ao lado de Abraão, Isaque e Jacó. Então o Senhor Jesus... Então o Senhor Jesus, ele faz uma declaração profética para a igreja. Ele fala sobre esta fé que chamou a atenção do Senhor Jesus, a tal ponto de Jesus liberar, segundo o que o centurião cria, segundo o que o centurião acreditava. Pastor Marcelo de Araújo, que tipo de fé é essa que fez com que Jesus ficasse maravilhado? O que é isso, pastor Marcelo? Olha, apóstolo, a palavra fé aparece 231 vezes na Bíblia. E a única vez que há um confronto direto de Jesus falando, esse tipo de fé, eu não vi igual as outras 230 que eu ouvi falar. Era uma fé tão extraordinária que ele declarou o seguinte, olha, quem manda aqui na terra, no lugar de Roma, é César, ele que domina. Mas César, para dominar, essa é a ideia do texto, apóstolo, ele precisa dar uma ordem de comando para que todas as pessoas obedeçam. O Senhor está acima de César. Se o Senhor der uma ordem de comando aqui, lá na minha casa, vai acontecer a mesma coisa. Só que o Senhor não precisa mandar ninguém. A própria palavra que o Senhor liberar já vai fazer acontecer. Jesus falou que nunca viu uma fé como essa em nenhum lugar. Uma fé de alguém que cria 100% de que uma palavra liberada do trono é fato concreto, apóstolo. Glória a Deus, aleluia. Pois é, como é que Jesus identificou o centurião
que tinha fé. Ele só conseguiu identificar que aquela fé, naquele homem sultirão, tinha por causa da sua fala. A pergunta é agora o pastor Rafael. Pastor Rafael, a nossa fala, aquilo que nós declaramos, aquilo que nós falamos, identifica a nossa fé, o tipo de fé que nós podemos estar expressando através da nossa fala? Apóstolo, eu costumo dizer também lá na nossa igreja Comunhão Plena do Morumbi, uma frase que vem de encontro que o senhor está fazendo essa pergunta. E eu declaro isso para a igreja. As suas palavras no mundo espiritual ela têm poder. Então, você tem que profetizar, você tem que chamar a existência. É justamente esta fé. É uma coisa que você não está vendo, mas você está acreditando pelos olhos da fé que vai acontecer o milagre sobre a tua vida em nome de Jesus. No livro também de Hebreus, apóstolo, capítulo de número 10, versículo de número 36, diz o seguinte, que nós temos que ter perseverança e fazer primeiro a vontade de Deus, para que depois a gente possa alcançar a promessa. Então, nós, às vezes, nós queremos fazer o que a nossa carne deseja, o que o nosso querer deseja, mas nós temos que fazer o que este versículo declara. Nós temos que fazer a vontade de Deus primeiro, para que depois, a palavra é essa, apóstolo, nesse versículo, veja aí na sua Bíblia, Hebreus capítulo 10, versículo de número 36, para que depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Quer dizer, você tem que fazer primeiro a vontade de Deus, você tem que praticar a fé, e no versículo 36 e 37 é tremendo, né? Abra por gentileza em Hebreus capítulo 10, versículos agora 36 e 37, né? Declara que só mais um pouco de tempo, o que virá e não vai tardar. Quer dizer, a sua vitória já está assinada pelo nosso Deus. É claro, é fato, esse versículo nos declara isso. Só que primeiro você tem que fazer a vontade de Deus. E o versículo 38 é o que me chama mais atenção. O justo, ele vive pela fé. Então você tem que viver pela fé, você tem que acreditar, você tem que ter certeza absoluta que em Cristo Jesus você é mais que vencedor. E olha, não faça o que está escrito no final desse versículo 38. Se você recuar, não será eu, não será o apóstolo, não será o pastor Marcelo, será Deus que não vai ter prazer em você. Isso é muito forte. Se você recuar da palavra de Deus, é você, é Deus que não vai ter prazer em você. Então, meu irmão, é o momento agora de você, nesse Kadabavassub Andekomanai, é o momento agora de você ter essa ciência, é de você ter um momento de essa reflexão. Você que está aí, você declarou nesta madrugada, Xenebra de la Forca, como a Núbia, você falou, Senhor, eu não aguento mais, eu vou desistir, eu não tenho mais forças. Você falou isso para o Espírito Santo e o Senhor fala para ti, se você recuar, eu não tenho mais prazer em ti. Olha, eu tenho certeza absoluta que Deus colocou você neste exato momento para me ouvir agora e para você dizer assim, declarei perdão, peça perdão do que você declarou, porque eu tenho certeza absoluta, só mais um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não vai tardar, meu apóstolo. Amém, glória a Deus, esta é a nossa Aleluia. Fé, nós cremos. Agora, muito forte isso, porque o pastor Rafael falou, Deus não vai se agradar de você. É forte. Você é rejeitado por Deus por falta de fé. A incredulidade distancia a graça, o favor de Deus sobre a sua vida. A fé atrai a Deus. A fé chama a existência das promessas de Deus sobre a sua vida em Cristo Jesus. Inclusive, há uma declaração na sociedade acerca do ano de 2016. No ano de 2014, o Espírito Santo me deu uma revelação em setembro de 2014, que o ano de 2015 seria um ano difícil, seria um ano de muita dificuldade econômica, dificuldade social e dificuldade política no Brasil. E realmente esse ano tem sido marcado, pautado por essas dificuldades. O Espírito Santo também já está revelando que o ano de 2016 vai ser um ano de arroxo.
E eu tive até uma visão e vi o mapa do Brasil passando por um funil. Mas vai passar. Mas vai sair do outro lado, um outro país. Porque Deus vai tratar com esse país. Deus vai tratar com esta nação. Porque Deus tem um propósito com esse país. Deus não desistiu desse país. Aleluia. Mas a pergunta é: qual é a promessa de Deus para aqueles que estão na presença do Senhor? Deus tem declarado: o Brasil vai passar, mas nós não vamos passar. Amém. Nós não vamos passar, porque nós não plantamos confusão, nem rebelião, nem promiscuidade, nem corrupção. Nós plantamos diante de Deus obediência à sua palavra, submissão ao seu espírito, e nós estamos diante do Senhor. E o Senhor me deu uma palavra que sobre a igreja, sobre a sua igreja, que está na sua presença, não vai passar por esse arroxo. O Amém. Senhor vai guardar a sua igreja. O Senhor vai proteger a sua igreja. O Senhor vai proteger. Agora, a questão é que eu pergunto agora para você: você tem fé para isso? Você crê que há uma diferença para aquele que serve e para aquele que não serve? Posso ouvir um amém? E eu quero perguntar agora para o pastor Jorge Guaicurus. Pastor Jorge Guaicurus, Deus tem revelado sobre o ano de 2016, mas há pessoas que não creem que algo da parte de Deus vai manifestar na vida delas, porque não tem fé para isso. Por que isso, pastor Jorge? Amém, apóstolo. Olha, apóstolo, eu só posso falar para o senhor e para os ouvintes: se você não crer, se você não tiver fé, você não vai parar, você vai ficar parado, estagnado neste ano. E se não for até para regressar, porque somente Deus pode fazer alguma coisa por você. Somente Deus pode te dar a paz. Somente Deus pode abrir os negócios. Como nós já falamos nos programas passados, que portas foram abertas quando alguém foi desempregado. Quando o marido estava desempregado, quando a mulher estava desempregada, Deus abriu uma porta de vender panetones, agora um quiosque, para ficar o ano todo vendendo. Por quê? Porque eram dizimistas e ofertantes fiéis. Eles têm fé que Deus pode fazer as coisas. Eles têm fé que Deus faz acontecer onde não tem o que acontecer. Quando Deus falou: haja luz, houve luz. Quando Deus falou: haja terra, houve terra. Haja separação de água e terra, houve separação. E Deus está falando para você que haja fé, haja atitude tua em relação a Deus. Confie no Senhor, confie, confie, confie. Deus está falando: confie no Senhor, porque Ele te irá surpreender. Mas somente crê no Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém, apóstolo? Amém, mil amém, em nome do Senhor Jesus. Eu creio que o Senhor preparou este momento para você estar assistindo a nossa programação para ministrar sobre a sua vida, e eu quero profetizar, declarar profeticamente através do Espírito Santo, e eu quero convidar agora o pastor Alexandre, há pessoas que não têm fé, há pessoas que não conseguem se firmar na fé, não conseguem crer, e eu quero que você declare uma palavra profética para esse tipo de pessoas que estão nos assistindo nesse momento, pastor Alexandre. Amém, apóstolo, meu amém. Eu quero até deixar um versículo aqui da Bíblia, que está em Hebreus 11, que fala assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Amém? Nós estamos aqui e pessoas estão nos assistindo agora. Pessoas que não têm fé, por causa que foi no médico, houve um diagnóstico de câncer, de AIDS, doenças graves.
mas pela fé, em nome de Jesus, você é curada. Amém? Eu estou aqui e o Espírito Santo está visitando vidas que não têm fé, mas através da nossa fé, em nome de Jesus, você é curada do câncer. Deus me mostra um senhor com câncer de próstata, e o Espírito Santo está tocando sobre a tua vida agora. O Espírito Santo, cantarabassuri e andarabassúrias, o Espírito Santo está tocando, está te curando agora, o Espírito Santo, e você está no interior de São Paulo, e o Espírito Santo está te curando agora, em nome de Jesus, amém? Meu amém, glória a Deus, amém. Aleluia, em nome do Senhor Jesus. Esta é a minha fé, esta é a nossa fé. Nós estamos reunidos na fé em Cristo Jesus, e o Senhor Jesus declarou: onde houver 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu estarei presente. E eu creio que Jesus está no nosso meio. Eu sinto a presença do Espírito Santo em o nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui pela fé, em nome do Senhor Jesus, ministrando sobre a sua vida. Inclusive, a dia 4 a dia 10, estaremos 7 dias em jejum. Nós estaremos 7 dias jejuando nesse ano apostólico da sabedoria de Deus. 7 dias em jejum para abençoar a sua vida, 7 dias em jejum para ministrarmos sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Pastor Wagner, o que é ter fé? O que é crer no invisível? Como é isso, Pastor Wagner? Apóstolo, o que eu entendo nessa palavra, se nós formos ver no profundo dela, esse homem, ele já tinha, esse centurião de Cafarnaum, ele já tinha ouvido falar de Jesus. Já tinha ouvido falar do poder que Jesus tinha, da palavra dita dele. Então nós podemos entender o quê? Que quando um homem de Deus está na direção de Deus, outro fala, é diferente. A coisa muda. A gente acredita nele. É por isso que você que está aí, ó, do outro lado, assistindo a gente aqui, nós estamos te dizendo, e eu vou até aproveitar esse gancho, porque eu tô com o bordão ainda, entendeu? Eu ainda não entreguei o bordão. Eu peguei um bordão aí numas campanhas que a gente fez numas casas aí, e eu estou usando esse bordão para tantas coisas maravilhosas. Deus tem me dado tanta graça. Tudo isso para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, através do ministério apostólico do apóstolo Sérgio Lopes, que apelidaram ele de o apóstolo da fé. Por que isso? Porque ele fala crendo que vai acontecer. E nós estamos dessa forma. Pois então, você que está aí deste lado aí, eu quero declarar algo da parte de Deus para você. Não se submeta ao que você está. Existe algo que Deus tem para fazer na tua vida. Se você conhece um homem de Deus, uma mulher de Deus, se você está assistindo essa programação, eu quero te dizer uma coisa. A primeira vez que eu estou vindo aqui, eu já declaro para você, há uma cura para você. Ainda que você não creia nisso, eu creio por você. Nós cremos por você. E em nome de Jesus, isso que você está pedindo, este ano não acaba sem que você receba esse teu milagre da parte de Deus. Porque o Senhor, Ele está pronto, eu nem preciso ir na tua casa, basta somente uma palavra minha, porque Jesus disse, seja os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Você não me conhece, mas você conhece o Jesus que nós servimos, e é dentro desta palavra, por esta palavra de Jesus eu te digo, este ano não acaba sem que você receba o teu milagre. Toma posse dele em nome de Jesus, amém, apóstolo? Amém, meu amém. Falando sobre esse bastão, como é que é esse bastão aí? Conta aí para os ouvintes, para os telespectadores, pastor Amém, Wagner. Amém. Eu vou contar para vocês acerca deste bordão. Nós fizemos uma campanha em 2 casas, 7 dias em 2 casas. O apóstolo foi convidado para ir, e por conta de tantas coisas apostólicas que ele tem, eu liguei para ele, falei assim, apóstolo, o senhor vem? Ele falou assim, Vagnão, através do Espírito Santo eu não vou, porém, é o seguinte, a unção que está sobre a minha vida, eu entrego para você, eu recebo agora, e eu naquele telefone, eu falei, meu Deus, falei, apóstolo, a propaganda era o apóstolo, vai chegar pastor Wagner? Mas amém, eu tomo posse desse bordão, eu pego esse bordão, e para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, apóstolo, uma ousadia no Espírito, eu tomei ela assim, eu falei, já que ele passou, vou fazer a mesma coisa que ele. Cheguei lá, falei, e tinha tanta gente, sabe assim, bagunçada,
Não é, sabe, assim, bagunçada espiritualmente, fisicamente, emocionalmente, mas através do Espírito Santo, aquela palavra de medo, de ousadia, eu fui tomado e eu falei assim, olha, em nome de Jesus, procura a sua dor, o que você tem, receba, faz isso, faz aquilo. E isso se arrastou para uma outra campanha também, numa outra casa, mais 7 dias. Que bom, já que eu tô com bordão, eu vou embora. E fui. E olha, a unção foi tão grande, a bênção foi tão grande que houve uma comparação. Que disseram assim, olha, depois do apóstolo, você é o que mais profetiza. Eu falei, o quê? Você até se sentiu, né? Tô. Eu falei, olha, eu tô com bordão. Aguenta agora o pastor Wagner. E isso tudo por conta de uma palavra pelo telefone. Ele falou assim, eu passo a unção que está sobre a minha vida para você. Portanto, eu te dou esta palavra, a mesma palavra de Jesus. Amém. Este ano não se finda sem que você receba a tua bênção, a tua graça, um milagre para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Toma posse disso, amém? Amém, meu amém, glória a Deus, aleluia. Isto é Igreja Comunhão Plena. Se você não entendeu ainda, não caiu a ficha ainda, eu vou fazer uma leitura espiritual para você. Na comunhão plena, não é só o apóstolo que ministra e a bispa ministra através da unção do poder do Espírito Santo. Na comunhão plena, todos os pastores e ministros, os jovens, ministram através do poder do Espírito Santo. E como me convidaram para ir numa casa, esqueci a cidade de Igaratá, eu fui uma vez, né? Fui lá, ministrei, foi um reboliço que o Espírito Santo fez para a glória do Senhor Jesus, amém? Mas depois marcamos uma campanha de 7 quartas-feiras, mas aí eu não pude ir, mas fizeram uma propaganda do AP Sérgio Lopes. Eu falei, não, cara. Aí o Vagnão, eu no telefone com o pastor Wagner, né? E eu chamo ele de Vagnão. Vagnão, o mistério está com você. Apóstolo, pelo amor de Deus, eu anunciei o Senhor, eu falei, não, cara, Deus preparou, eu estou transmitindo a unção que está sobre a minha vida, eu passo para você. Deus vai começar a usar você, pastor Wagner, e agora começa o seu ministério. Por quê? Deus usa ele evangelisticamente, usa ele nos testemunhos, ele testemunha acerca da experiência dele com Deus para empresários, para artistas. Ele é um profissional liberal, mas ele também é pastor na Igreja Comunhão Plena. Mas ele nunca teve essa ousadia de, assim diz o Senhor, ou de apontar, Deus me mostra isso, olha, procura a sua dor. Ele tinha uma certa timidez, mas vai que não acontece. Só que quando eu transmiti esta unção, ele creu, ele acreditou, ele confiou em Deus. Quando chegou na hora, Deus começou a usar ele para a honra e glória do Senhor Jesus. A honra e a glória é do Senhor Jesus, mas a alegria é nossa, a festa é nossa. Aleluia. A gente faz festa aqui, meu irmão. Olha, se você não está acostumado à festa do Espírito Santo, nem vem para comunhão plena, hein? Não vem. Fica aí onde você está. Se você gosta de um lugar carrancudo, pessoal tudo para baixo, fica aí. Agora, se você gosta de festa e você quer viver o melhor de Deus dessa terra, então pode vir. Vem que tem espaço para você, tem lugar para você, em nome do Senhor Jesus. Pastor Marcelo, tem lugar, tem espaço? É festa mesmo? E não é propaganda enganosa. Não, é festa todo dia. Você que, olha, já quero preparar o teu coração, porque você vai chegar na nossa igreja, vai ser recepcionado pelos obreiros com alegria, vai ser recepcionado pelas pessoas com um abraço, porque o comunhão plena que a gente fala não é apenas um nome, quem sabe uma marca, uma placa, não, é um estilo de vida. Então você vai ter a comunhão plena desde a entrada lá no Hotel Trip Itaim, quando nós estamos lá na nossa sede. O pessoal já... Interessante, irmãos, que a gente fala muito lá, estamos no hotel e o gostoso é que os funcionários do hotel, desde as copeiras, as pessoas que arrumam as arrumadeiras dos quartos, até o gerente, ou melhor, a gerente geral do hotel, pede oração pra gente. Por quê? Nossa, como vocês são felizes, vocês têm, os olhos de vocês brilham, vocês falam as coisas com tanta fé, com tanta certeza, e esse negócio aí do Espírito Santo, inclusive, você que vai estar lá, mas como é que vai fazer barulho no hotel? Vai na sede que você vai entender como é que nós fazemos barulho no hotel.
Por quê? Nós estamos lá no primeiro andar e o pessoal do segundo andar, que está lá no hospedados, interessante, o pessoal não reclama. É impressionante como a unção e o poder de Deus faz com que as pessoas até durmam, né, apóstolo? É impressionante isso, para a glória do Senhor Jesus. E para a glória do Senhor Jesus, nós tivemos cultos de quinta-feira que nós passamos da meia-noite no hotel e ninguém queria ir embora. Eu tive que falar para irmãos, por favor, você precisa ir embora. Pastor, amém? Precisa ir embora. Então, na comunhão plena, eu quero exaltar e glorificar o Senhor Jesus. Não estou aqui exaltando placa, longe disso. Mas exaltando e glorificando o Senhor Jesus através do seu Santo Espírito. Esta é a nossa fé. E por causa desta fé na palavra, naquilo que o Senhor tem declarado através da sua palavra, através do seu Espírito, nós temos provado. E lá na igreja Comunhão Plena do Morumbi, Deus tem feito coisas tremendas ali. E é uma igreja alegre, é uma igreja feliz, os irmãos são felizes. E eu, de vez em quando, eu dou uma sondada no WhatsApp, né, junto com o pastor Rafael e a pastora Sabrina, que estão sempre em contato, em comunhão com os irmãos do Morumbi. É impressionante, a gente percebe alegria. Pastor Rafael, o que é isso, pastor Rafael? É verdade, aliás, já quero aproveitar, dar um abraço aí, um grande abraço aí para todos os membros da Igreja Comunhão Plena do Morumbi. Eu não posso deixar de falar do exército de Cristo que Deus ali levantou, que são os obreiros, evangelistas, os labaredas, o presbítero. Quero mandar um grande abraço para vocês, que Deus abençoe vocês, onde vocês estão aí agora, em nome de Jesus. Amém, apóstolo? É tremendo a felicidade, a alegria. Cada culto é um milagre, cada culto é um testemunho. Nós estávamos ali nos bastidores, apóstolo, e um membro acabou de me mandar uma mensagem pelo WhatsApp lá do Morumbi, dizendo: pastor, eu não estou dando conta, o telefone tocando, os clientes me chamando para trabalhar, e olha, a agenda acabou, eu estou fechando, estou indo já para janeiro, porque eu não consigo dar mais conta, é muita gente me procurando. Eu falei assim: olha, é o começo, se prepara, porque grandes coisas ainda Deus vai fazer sobre a tua vida em nome de Jesus Cristo, e é isso que vem acontecendo na Igreja Comunhão Plena do Morumbi. Quero também dar um testemunho, o apóstolo, 2 minutinhos, da obreira Magali, intercessora Magali. Ela trabalha numa grande loja de roupas masculinas, a nível até nacional, né? É uma marca bem conhecida, e ela disse assim: pastor, olha, eu sou gerente, né? Já faz um tempo aqui nessa loja, e eu conheço outros gerentes de outras lojas no Brasil todo, e algumas lojas aí não estão conseguindo bater a meta, mas quando eu estava terminando o mês de novembro, entrando para o mês de dezembro, e o número não estava chegando na meta que a minha loja, que eu sou gerente, tinha que atingir, eu dobrei o meu joelho e eu lembrei do ano apostólico de Elim. Nós estamos ainda no ano apostólico de Elim. As igrejas Comunhão Plena ainda está no ano apostólico de Elim, que são águas doces. E ela declarou na oração dela, ali no provador mesmo da loja, dentro do shopping, aqui no shopping Vila Olímpia. E ela declarou, ela falou assim: Deus, eu quero viver esse sobrenatural. Eu quero saborear essas águas doces ainda neste mês. Essa minha loja vai bater a meta em nome de Jesus. Quando ela declarou, o que aconteceu? No último cliente, a loja fechava às 10 horas da noite, quando o último cliente entrou na loja, o valor que ele gastou na loja, ele comprou todos os presentes para a família toda, e o valor total era justamente a diferença que ela tinha que bater a meta. Aleluia. Louvado seja Deus. Meu Deus, é muito forte. É isso que nós estamos vivendo lá na igreja. Eu posso até já convidar, apóstolo, hoje, por favor. Aliás, daqui a pouco, às 8 horas da noite, nós temos um grande culto de poder, um grande culto que o Espírito Santo se manifesta ali tremendamente, a noite de poder, terça-feira. Hoje eu tenho certeza absoluta que Deus vai operar milagres, prodígios e maravilhas. Anota o endereço aí, é Rua Catuti 168, pastor, aonde fica a Rua Catuti? É muito fácil, tem o acesso muito fácil. A altura da Avenida Giovanni Gronchi, 6.700, a 200 metros do terminal de ônibus e metrô João Dias, é imperdível. Fácil acesso. Eu quero convidar você do Taboão da Serra, eu quero convidar você ali de Itapecerica, Jardim São Luís, eu quero convidar você ali do Portal do Morumbi. Olha, vem estar conosco hoje, porque você vai ver com os seus olhos
o manifestar do Espírito Santo, apóstolo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu tenho certeza absoluta que este Kadaiasu decanta, Labasu decanta, o Espírito Santo, Galaiasturi Kadaiasu decanta, acaba de me mostrar. Eu vi um rolo descendo aqui na minha frente, e existe agora uma mulher na cidade de Poá, ela está Kadaiasu decanta, Labasu decanta, numa cadeira de rodas, Xenebra de la Forca como a Núbia, e o Senhor fala para ti agora, toco nas suas pernas agora, começa a tocar desde lá dos seus pés, passando pelo seu sangue, e o que está escrito no livro de Ezequiel, capítulo 37, eu vou declarar para você. Ossos começam a se ajuntar agora, nervos começam a se ajuntar, olha, pele, sangue, começa agora a articulação, sinta a presença do Espírito Santo. O teu nome é Senhora Dona Maria, é a senhora mesmo da cidade de Poá. O Senhor está tocando as suas pernas agora. Você que está aí assistindo nesta cadeira de roda, se prepara, começa a mexer os pés, começa a mexer os dedos dos teus pés, as tuas pernas, porque Jesus está aí contigo e o milagre vai acontecer em nome de Jesus. Já começa aí a dar glória a Deus, porque Deus te curou nessa tarde, apóstolo. A Babasúbia na Canaiaçu decanta. Esse é o poder do Espírito Santo em nome de Jesus. Aleluia. E eu estou sentindo a presença do Espírito Santo. Babasúbia. E eu quero neste momento, Pastor Jorge, comece a ministrar, Pastor Jorge, profetiza agora, porque há pessoas que vão receber essa ministração agora em nome de Jesus. Halama xerecandalama chorocomo xeriandalamas. Depressão, rama xerecandalama xerecandalá. Opressão do inferno, rama sorocomo xeriandalama chorocomo xe. Eu declaro para você, larga dessa vida, larga, espírito de morte, espírito xerecandalá de suicídio. Eu declaro para você, larga dessa vida. Xerecandalá, você que está com revólver, Amatoro xeriandalá, machorocomoche, pronto para se matar, xerecandalá, machorocomoche. Eu declaro para você, larga desta arma, larga desta vida, mas e você pode ligar para nós, xerecandalá, machorocomoche, que você vai testemunhar que você foi alcançado pelo Espírito Santo. E você também vai ter um ano, xerecandalá. Nós estamos neste mover do ano de 2015 para 2016. Você vai ter o ano de 2016 melhor da sua vida, só perdendo para os próximos. E você vai declarar, você vai em uma das nossas igrejas comunhão plena, e depois você vai vir até aqui, na nossa emissora, para você também ter a capacidade, você vai testemunhar, como o nosso apóstolo falou, nós estamos precisando, xerecandalá, divulgar mais o que Deus faz na vida de vocês, telespectador. Então mande para nós esse seu WhatsApp, manda o vídeo pelos WhatsApps, manda o vídeo para nós podermos fazer o que Deus fala para nós, de estar nos testemunhando o que o Senhor está fazendo na sua vida. Amados, você é a razão de nós estarmos aqui. Você é a razão de Deus ter nos colocado aqui nessa emissora. Então, amados, você faça a sua parte. Primeiro, creia. Creia que Deus está fazendo na sua vida. Creia que Deus é fiel na sua vida. Creia que a tua cura está agora sendo feita. Creia que você já está curado. Creia que seu filho, que a sua filha já saiu da prostituição, já saiu das drogas. Esta boca que eu falava, meu filho é um drogado. Pare de falar isso e fale, meu filho era drogado. Fé é aquilo que o pastor Alexandre falou, é o firme fundamento das coisas que você espera. Então fale aquilo que você espera e depois
receba de Deus em nome de Jesus. Amém, apóstolo? Mil amém, glória a Deus, aleluia. Irmãos, eu não aguento, eu sinto a presença do Espírito Santo, já fiquei até de pé, uma correria aqui nos estúdios para levantar a câmera, tal, não sei o quê, porque eu não aguento. É a presença do Espírito Santo, e esta presença do Espírito Santo está entrando na sua vida, está entrando na sua casa, no meio da sua família. E apóstolo Loyola, você é um profeta de Deus, você é um profeta cheio do Espírito Santo. E eu quero que você transmita através do Espírito Santo para os telespectadores. Por quê? Porque nesse final de ano, para começo de um ano novo, existe uma mudança, não apenas no calendário, mas também uma mudança espiritual na nação brasileira. Então eu quero que você, como profeta de Deus, transmita profeticamente, porque há muitos que estão nos assistindo e querem uma direção, uma resposta, uma palavra da parte de Deus, em nome de Jesus. Amém, apóstolo? Amém, louvado seja Deus. Estou aqui muito contente também, mas eu quero deixar bem claro para você que está me ouvindo aí. É bom você ter toda esta unção dentro da sua casa. Eu estou sentindo a presença do Senhor, mas o Senhor está falando comigo. Carlos, espera um pouco. Presta atenção no que eu vou te dizer. Tem uma igreja da comunhão plena perto da sua casa. Vá até lá. Por que você está dizendo isso, apóstolo? Porque você é amigo do apóstolo? Não. Estou dizendo isso porque eu estou na palavra. Aquele centurião, ele saiu da casa dele e foi até Jesus. Então saia da sua casa e vá até uma igreja da comunhão plena. Porque não vicie ficar vendo esses homens de Deus. Amém? E depois você não vai numa igreja. Ou você não para de congregar na sua igreja. O Espírito Santo de Deus está sendo muito claro comigo. Ah, olha, você que está aí, que você não é da comunhão plena, tá certo? Mas você está chamando as pessoas de dentro da sua igreja para assistir a programação e depois você não vai nem na sua igreja à noite. Espera um pouquinho. O que você está fazendo? Ah, mas eu estou no Nordeste do país, então vá para a sua igreja. Ah, então eu estou em outro país, vá na sua igreja. Ah, mas eu estou aqui do lado da comunhão plena e amanhã eu vou ver aqui em casa, deitado no meu sofá, depois eu ponho o joelho no chão. Espera um pouquinho, você pode ir andando, você pode ir com o seu carro. Aquele centurião, ele foi até Jesus Cristo, ele saiu da casa dele e foi. Então eu peço para você estar no ID. E eu louvo a Deus de estar aqui, porque é você é coluna na sua casa, então você não pode balançar. E você tem fé. Nós estamos falando de fé e de posicionamento e estar no ID de Deus. Todos nós aqui estamos no ID. Todas as igrejas de comunhão plena aqui, ó, vai ter culto agora à noite. Nós vamos sair daqui, estou correndo em cima desse trânsito de São Paulo e orando. Você não está percebendo, mas está um barulho aqui fora. Vai chover muito. Nós estamos numa programação, sim, ao vivo, e à noite nós temos culto. Então eu peço para você, vá para uma igreja. Não se deixe abalar. Fé é você olhar a situação e não dar crédito para ela. Fé é você dizer assim, não acabou o meu 2015. Os pastores declararam aqui, não chegará até o final. Eu entro nessa concordância, decantará badaiaçu e andaramanássia. Deus decanta enebedeque ataiaçu e andaramanássia. Ele olha para você e diz assim, é tempo de cumprir promessa, é tempo, Deus está cumprindo promessa dentro da igreja comunhão plena, glória a Deus por isso, mas o Senhor quer que você seja alcançado, que você seja e continue a ser esse canal de bênção para os seus familiares, para os seus vizinhos, e o nome do Senhor sendo glorificado. Apóstolo Sérgio Lopes, o Senhor diz para ti assim, dê lugar mesmo, a cada dia Deus está usando essa programação. Amém. Deus decantará badaiaçu e andaramanássia, não chegará ao final deste ano, e Deus ainda tem algo ainda para realizar usando a sua vida, no meio dos teus, no meio dos pastores, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Para 2016, irmão, você está plantando agora. E você vai colher amanhã, antes de 2016, porque você vai poder dizer, porém eu e minha casa servimos, porém eu e minha casa estamos vendo concretizado, porém eu e minha casa estamos diante da palavra. E o nosso Deus é o Deus do já, é o Deus do agora. Obrigado. Amém, glória a Deus. E aproveitando esse gancho que o apóstolo Loyola compartilhou, que você está plantando, você pode plantar uma semente através do projeto Mais Que Vencedor e se tornar um mantenedor, investidor desse trabalho, desse culto, dessa missão
desse ministério chamado Vida Plena com Deus. É um programa, porque, pastor Marcelo, quantas vidas estão sendo alcançadas através desta programação? É verdade, apóstolo, e faço até minhas palavras do apóstolo Loyola. Tem muitas pessoas, lá como o servo do centurião, ele foi buscar o Senhor, que diz a Bíblia, que o servo dele era paralítico e estava violentamente atormentado. Ou seja, ele não podia, o servo dele, buscar o Senhor. Então Jesus, percebendo isso, falou: olha, você está vindo para cá porque a pessoa que está precisando do milagre não pode sair da sua casa. Tem muitas pessoas que estão nos assistindo agora que não podem sair de suas casas. E aí, quem sabe, você perguntando assim: como é que o milagre vai chegar na minha casa? Está chegando através de uma programação como essa. Aleluia, através do programa Vida Plena com Deus. Você tem visto os milagres aqui através da vida do nosso apóstolo, que tem ministrado aqui pessoas. Paralíticos têm andado, cegos têm começado a ver, surdos estão ouvindo, pessoas com câncer, o câncer está desaparecendo, pessoas com HIV. Teve um caso aqui de HIV que ligou e falou assim: eu sinto dores, apóstolo, procura a sua dor agora, já que o sintoma do HIV é esse, procura agora. E a pessoa chorando falou: não está mais doendo, apóstolo. Isso aí, querido e querida, são as pessoas que não podem sair de suas casas, mas a igreja do Senhor tem entrado na sua casa. Então seja você o investidor, faça um depósito no valor de R$1.000, no caso aí precisamos de 100 pessoas assim, ou 300 pessoas no valor de R$100 no Banco Bradesco, já está aí no seu televisor, Banco Bradesco, agência 2976, conta corrente 9997, dígito 0, em nome de Igreja Comunhão Plena, apóstolo Sérgio Lopes. Pastor Marcelo, a Bíblia fala que Deus fala no meio dos trovões, e nós acabamos de ouvir um grande trovão aqui, em nome do Senhor Jesus, enquanto o pastor Marcelo estava ministrando sobre a sua vida. Aleluia. E eu creio que Deus está confirmando, em nome do Senhor Jesus Cristo, tem coisas da parte de Deus que estão para ser liberadas na sua vida financeira, na sua vida econômica, mas você precisa abrir mão, você precisa verdadeiramente dar um passo de fé, e crer que esta obra é uma obra verdadeiramente que mana leite e mel. Ou seja, Deus tem dado promessas através da sua palavra, através do seu Espírito, e as promessas do Senhor estão sendo ministradas sobre a sua vida. Portanto, olha, não se escandalize com o que eu vou falar aqui. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo. Aleluia. Os pastores vão testemunhar aqui. Na nossa igreja, quando nós começamos a pregar a palavra de Deus, não é hora da oferta não, hein? Nós começamos a pregar a palavra de Deus, e eu começo a pregar a palavra do Senhor na sede. Em outras igrejas Comunhão Plena, eu não sei se acontece, mas eu vou falar na sede, que é onde eu congrego. Quando eu começo a pregar a palavra de Deus, ou o pastor Marcelo começa a pregar, as pessoas saem do banco e pegam 50, 100 reais e joga nos pés do pregador. O que é isso? Eu nunca falei para a igreja fazer isso. Amém, pastor Marcelo? 1000 amém, apóstolo. 1000 eu nunca amém. falei. Sabe o que é isso? Crer na palavra profética. Porque na igreja Comunhão Plena, na nossa igreja, dinheiro para nós é semente. O dinheiro na igreja Comunhão Plena é semente. Então as pessoas, eu creio nessa palavra, pega 50 reais, pega 100 reais e lança no pé do pregador. Não se escandalize. Não se escandalize. Tudo é possível àquele que crê. Amém. Os milagres que acontecem para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo é algo indescritível, pastor Marcelo. O senhor me permite, apóstolo, até pegar esse gancho do senhor agora. Tem uma irmã, vou até falar o nome dela, a Kátia, lá da sede. A Kátia estava com 100 reais na conta bancária dela, 100 reais. O apóstolo pregando uma palavra, e ela falou: eu creio nessa palavra. Ela passou o cartão lá de débito, pegou o negocinho lá do cartão, que nós temos máquinas também, e semeou. Ela falou assim para mim: pastor, eu não tinha vendido nada no mês de dezembro, nada. Bati o recorde da loja. Só isso, tá? Não tinha vendido nada
e bateu o recorde da loja. Agora, que palavra que o apóstolo liberou? Se você crê, esse mês você será a maior pessoa naquilo que você está fazendo. Eu creio nessa palavra, ofertou e aconteceu, apóstolo. Quem crê, crê. Quem não crê, deixa pra lá. Se você crer em nome do Senhor Jesus, não mudará 2016, ainda 2015, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. E se não acontecer em 2015, Aleluia. a primeira semana de 2016 é a sua semana, porque você já vai começar debaixo da justiça do Senhor sobre a sua vida. Se você crê, em nome de Jesus, lança uma semente em nome de Jesus, amém? Você pode fazer o seu depósito na agência Banco Bradesco, agência 2976, amém? Conta corrente 9997-0, em nome da ICP, Igreja Comunhão Plena. Posso, amém? E você vai fazer parte do projeto Mais Que Vencedor e se prepare, ou melhor, prepare-se, porque Deus vai fazer coisas extraordinárias na sua vida, em nome de Jesus. Pastor Rafael, há prosperidade no Morumbi ou não, Pastor Rafael? Meu amém, apóstolo Sérgio Lopes. Ali são muitos testemunhos na área financeira, muitas pessoas trocando de carro, trocando de casa, saindo do aluguel, entrando numa casa própria. Olha, muitos milagres acontecendo em nome de Jesus, apóstolo Sérgio Lopes. Nós não temos tempo para contar aqui o que Deus está fazendo, mas vamos ter tempo. E a gente vai diluir nas programações, porque eu quero pelo menos uma vez por semana estar aqui reunidos com os pastores para nós compartilharmos, porque, meu querido, nós não podemos ser egoístas naquilo que Deus tem feito no nosso meio. Nós cremos que os dons espirituais e os dons ministeriais continuam, não cessaram. Nós não somos cessacionistas, aqueles que... Cessacionalista, né? Como é que é? Cessionista. Bom, precisa colocar aí de novo. É cessacionalista. Nós não somos cessacionalista. Amém? Ou seja, aqueles que acreditam que cessaram os dons espirituais, os dons ministeriais. É somente para os dias da igreja primitiva. Nós somos continuistas. Nós acreditamos que continua. O mesmo Espírito Santo que operava 2000 anos atrás é o mesmo Espírito Santo que opera hoje. Estamos demonstrando aqui, quando nós atendemos as pessoas, e não vai ser diferente na sua vida. A bispa, no programa de mulheres, pediu para que eu assoprasse. E houve um testemunho, que lá na igreja Comunhão Plena do Tatuapé, quando eu assoprei, através do Espírito Santo, vidas foram curadas em casa. E uma moça que tinha câncer na cabeça, o tumor desapareceu para a glória do Senhor Jesus. E eu quero que você agora abra a sua mão, você que está em casa. E eu vou assoprar agora através do Espírito Santo. E o Espírito Santo vai se mover. O Espírito Santo vai mover sobre a sua vida. Eu estou vendo peças de roupa. Eu estou vendo fotografias. Eu estou vendo pelo Espírito Santo. Eu estou vendo também papéis, documentos, ações. Eu estou vendo muitas coisas que estão sendo colocadas diante da televisão. E eu vou assoprar em nome do Senhor Jesus Cristo. E quando eu assoprar, prepara o teu coração, porque o Espírito Santo vai entrar aí e as coisas vão começar a mudar na tua casa, na tua vida, na tua família, na tua parentela. As doenças vão sair. Os espíritos demoníacos vão começar a bater em retirada em nome do Senhor Jesus. Eu vou contar até 3. Em nome de Jesus, 1. Receba agora o poder do Espírito Santo em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus, 2. Receba agora a presença do Espírito Santo sobre a sua vida e a partir de agora começa a desfrutar do melhor e do propósito de Deus sobre a sua vida. Em nome do Senhor Jesus, 3. Receba agora. Usa ele. Receba. Receba. Receba.
Oh, glória. Receba em nome de Jesus o sopro do Espírito Santo. Recebe sobre a tua vida, receba sobre a tua casa, receba sobre a tua vida, sobre a tua casa. Vai recebendo, vai recebendo, vai recebendo, vai recebendo em nome de Jesus, vai recebendo em nome do Senhor Jesus. O Senhor te visita, Ele visita a sua vida, Ele visita a sua casa, Ele visita a sua família. Receba em nome de Jesus, para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ao teu servo, Pai. É assim que nós cremos. Samanto Comacanaga Subicanta la Mantúria, Naraba Subicoma Reguebia, Candala Barracha, Narabacam. O Espírito Santo está visitando a sua vida. O Espírito Santo está visitando a sua vida. Eu vejo uma criança por volta de 4 a 5 anos de idade, e o nome dessa criança é Manuela. Ela caiu e bateu a cabeça, e eu estou vendo uma convulsão na cabeça dela, e por causa desta queda, ela tem entrado em convulsão, mas o Senhor visita esta criança agora. O Espírito Santo visita esta criança chamada Manuela. O Senhor visita ela agora e cura ela em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Posso, amém? Senhor. Amém. Eu quero desejar para você um feliz ano novo, um feliz 2016, porque em nome de Jesus, quero chamar agora os pastores para estar aqui comigo. Vem cá, pastor, vem cá. Vem cá em nome do Senhor Jesus, amém? Eu quero chamar os pastores, fiquem aqui do meu lado, em nome do Senhor Jesus. Eu quero chamar o apóstolo também, o apóstolo Loyola, meu amigo, amém, profeta de Deus, amém, homem de Deus, pastor Marcelo, pastor Rafael, amém. Quero também agradecer a irmã Adriana, pastor Marcelo. Minha apóstolo, verdade. Quero agradecer a você, irmã Adriana, por você ter aberto esse espaço para nós, em nome do Senhor Jesus, ter confiado em nós, que nós somos homens e mulheres de Deus, né, pastor Marcelo? Aleluia. E eu quero louvar a Deus pela sua audiência. Porque se não fosse você nos assistir e você compartilhar sobre esta programação, não sabemos se nós estaríamos ainda aqui. Quero agradecer a sua oração, quero agradecer também a sua participação, eu quero agradecer também, em nome do Senhor Jesus, a sua oferta no projeto Mais Que Vencedor, e quero glorificar a Deus pela Igreja Comunhão Plena. Sim, Pai. Essa igreja que tem me abençoado, eu e a minha esposa e a minha família, essa igreja que tem sido verdadeiramente um presente de Deus para a minha vida. Eu louvo a Deus pela Igreja Comunhão Plena. Poxa, eu fico às vezes imaginando, se não houvesse a Igreja Comunhão Plena, talvez eu fosse um beduíno espiritual, um beduíno ministerial. Mas eu louvo a Deus pelo ministério apostólico da Igreja Comunhão Plena. Nós somos uma família. Aleluia. E somos uma família que amamos a Jesus. Jesus está em primeiro lugar nas nossas vidas. Nós amamos fazermos a obra de Deus. Amém, pastor Jorge? Amém, meu amém. Amém, amém, apóstolo. Amém, amém. Nós amamos Jesus, amém? Verdade. Glória a Deus, aleluia. Glória. O apóstolo Loyola, faz pouco tempo que eu conheço ele, mas parece que eu conheço ele há 20, 30 anos, né? É verdade, Né, apóstolo? é verdade. Porque o mesmo Espírito Santo, em nome de Jesus, amém? É verdade. Eu quero louvar Muito a Deus bom também mesmo. pela vida do pastor Rafael, pastora Sabrina, amém, Rafa? Mil Posso amém. ver uma aleluia? Obrigado. Esse moço cheio do Espírito Santo. E eu transmiti uma palavra profética para ele acerca do chamado de Deus sobre a vida dele, sobre a esposa dele, para que eles fossem pastores da igreja Comunhão Plena do Morumbi. Eles aceitaram esse desafio, eles trabalham na vida secular, mas são pastores à noite, e glória a Deus, está aí o fruto. Uma igreja bonita, uma igreja abençoada, Poderosa. uma igreja próspera. E ele, meu irmão, esse pastor não é xaxim não, ele é vaso.
Posso ouvir uma aleluia? Ele sabe que eu gosto dele de carteirinha. Amém? Eu gosto dele, eu gosto do jeitão dele. Ele quando prega, quando ministra, sai de baixo, em nome de Jesus. Amém? Amém, pastor Marcelo? Isso é para a glória do Senhor Jesus. Isso é igreja comunhão plena. Você vai ver o apóstolo, você vai ver o pastor Wagner, amém? Você vai ver o pastor Alexandre, pastor Marcelo, pastor Jorge, né, Rafael e outros pastores que estão no nosso meio, pastor Flávio, pastor Wellington, né, pastor Rafael, pastor lá de Sorocaba, Evandro, que não pôde estar conosco aqui hoje, pastor Fábio de Caraguatatuba, olha, pastor Devair, meu Deus, Devair, preciso trazer o Devair aqui, né? Verdade, vamos trazer o pastor Devair. Irmãos, na comunhão plena, nós somos felizes. Deus inventou uma igreja para nós. Eu reconheço, eu e a minha esposa e a minha família, eu acho que nós não daríamos certo em outra igreja, não. Deus inventou uma igreja para nós em Cristo Jesus. Posso, amém? Amém. Posso ouvir uma aleluia? Eu quero convidar você para estar visitando a gente, embora você possa participar de outro ministério, não tem problema. Não somos pescadores de aquário, mas você pode nos visitar e vai receber uma palavra e vai para que você seja frutífero no seu ministério, em nome de Jesus, amém? Fica na paz, Deus abençoe você e feliz Ano Novo! Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Posso, amém? Deus abençoe você, 2016, ano da sabedoria de Deus, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus!